Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a mais uma vez ter uma experiência transformadora por meio do estudo da Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema do estudo dessa nova semana, eu quero convidar você a orar, mas também aproveita a ocasião para pedir para que, se caso você ainda não for inscrito, já se inscrever no canal, deixar o seu gostei, o seu like, fazer um comentário e, claro, compartilhar. Envia para todo mundo. Usa a sua influência, somada à minha influência, para assim a gente difundir as boas novas do Evangelho. Pregarmos a todo mundo, se Deus quiser, em nossa geração, vermos Jesus voltar. Será maravilhoso fazer parte da missão que nos foi concedida. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração e logo em seguida conhecer o tema do estudo de hoje. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, nela meditar, refletir e, com certeza, pelo poder do Teu Espírito, extrair lições poderosas para a nossa vida. Que nesta ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito, Senhor, seja o nosso professor, para que por meio da influência dele a gente venha a te conhecer, venha a saber os teus planos, venha a ter o poder necessário para viver o assim diz o Senhor. Perdoa, Senhor, se em alguns aspectos nós estamos ainda deixando a desejar, se estamos falhando. Nós queremos viver, Pai, em novidade de vida. Por isso, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós confiamos todas essas graças que foram pedidas, que foram colocadas aqui diante do teu trono, do teu altar, simplesmente porque depositamos a nossa fé no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para uma nova lição, a 12ª lição. Essa é a penúltima para encerrarmos o trimestre, o estudo do livro de Êxodo. Será uma semana especial. Pela fé eu creio, repleta da presença de Deus, e vale o nosso compromisso em comparecer todos os dias diante do trono de graça, para assim sermos expostos e contemplarmos aquele que tudo pode fazer por cada um de nós. O tema do estudo de hoje, de sábado, é: peço que me mostre a tua glória. Quem foi que pediu isso? Vamos descobrir no estudo dessa semana e ver exatamente quais são as implicações de querer conhecer a glória de Deus. O que eu e você devemos desenvolver, aprender, para poder estarmos aptos para ver a glória de Deus. Eu quero convidar você a ler o verso para memorizar. Ele está ali no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Olha só o que diz. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Dentro desse contexto que está aqui no verso para memorizar, alguns pontos interessantes vêm à tona. O primeiro ponto que eu destaco é a razão pela qual Deus é glorificado. Deus é glorificado não simplesmente porque Ele é Deus, mas pelas atitudes que Ele tem. Quais são as atitudes? Misericórdia, compaixão, rico em perdoar, tardio em irar-se. Um outro ponto relevante que esse verso traz à tona é a importância para Deus com relação às gerações. Veja que Deus ele não está interessado somente na sua geração, mas Deus tem interesse em todas as gerações. O que nos leva a entender
o grau de responsabilidade que eu e você devemos ter em cuidar, em zelar, em preparar a próxima geração com relação no conhecimento de Deus. Então esse verso, ele traz à tona muitas coisas importantes, que com certeza serão abordadas em detalhes com o passar dos dias da semana. Eu separei aqui alguns pontos no estudo de sábado, na introdução, e o primeiro ponto que eu destaquei diz assim, precisamos crescer na caminhada com Deus. Sem crescimento, estamos mortos. Pedro declarou: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. De acordo com Pedro, eu e você não podemos ficar estagnados. Nós devemos, dia após dia, darmos passos em conhecimento, passos que nos aproximam de Cristo, passos que nos encaminham para a graça. Essa história de tipo, não, eu já sei o suficiente, não preciso saber mais nada, não condiz com a vontade de Deus com relação a mim e a sua vida. Por isso, eu convido você a todos os dias a fazer parte desse momento. Porque esse momento é como se fosse um ambiente de universidade. Uma universidade que nunca vai ter graduação. Eu e você estaremos sempre, constantemente, em uma situação de aprendizado. Aprendendo constante, conhecendo constante. Porque é assim que nós desenvolvemos um relacionamento com aquele que é eterno, que é infinito. Em outras palavras, não tem um momento em que nós estaremos completamente conhecendo Deus. Sempre haverá uma razão para nós nos demorarmos na presença de Deus. E de acordo com Pedro, isso deve ser um motivo de glória para o nome de Cristo. Um outro ponto que eu destaquei, apresentado aqui, ele chamou a gente a refletir no seguinte aspecto. Ele diz assim, pense numa escola. E aí, a gente, ao refletir na escola e trazer a analogia da escola para o âmbito espiritual, a gente entende o seguinte, que um aluno que está ali na primeira série, no primeiro ano, ele é desafiado a aprender a coisas básicas, como ler, como a contar até um determinado número. E se ele conseguir vencer essas etapas, esse aluno do primeiro ano, ele vai ser visto como um aluno que alcançou a meta. Um aluno que foi perfeito no seu proceder nessa etapa, nesse estágio do estudo. O problema é que se esse mesmo aluno estiver em uma realidade de não mais primeira série, primeiro ano, mas agora no primeiro ano do ensino médio, com as mesmas atribuições, apenas sabendo ler e contando até um determinado número. Percebe que com essa analogia nós entendemos que existem estágios, que um estágio que uma pessoa está não significa dizer que é o estágio que a outra está. Uma comparação clara disso é o seu estágio não é o mesmo estágio de Cristo. Cristo, ele foi perfeito, ele é perfeito no estágio em que ele se encontra. O que isso nos mostra é que dentro do nosso estágio, do momento, do crescimento que a gente se encontra, eu e você somos convidados a ser perfeito. Dentro da esfera que a gente se encontra. O problema é que às vezes acontece que mesmo nós já estando há um tempo com o Senhor, nós queremos permanecer naquela mesma situação. Certa vez, Paulo chamou a atenção aos seus ouvintes, dizendo, olha, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês não estão prontos. Vocês ainda estão no estágio do leitinho, fazendo uma comparação com um bebê, que para se manter alimentado, consome ali o leite materno. Só que a gente sabe que isso é apenas uma etapa da vida,
que logo é introduzido ao alimento, a recursos mais sólidos. E dentro do contexto da caminhada da fé, isso também deve acontecer na minha e na sua vida. Está no início se alimentando por meio de leitinho, ok. Mas vai chegar um momento, uma etapa, que nós devemos nos alimentar com recursos mais sólidos, mais firmes. E esse deve ser a jornada. O problema é quando eu e você queremos apenas nos manter no leitinho. Porque, quem sabe, esse leitinho não vai ser um alimento suficiente para nos manter firmes e fortes na caminhada da fé. Então, eu e você devemos respeitar os estágios, entendendo que cada estágio existe ali o seu grau de dificuldade e que eu e você devemos estar prontos e preparados para cada estágio. O último ponto que eu separei do estudo de hoje diz o seguinte: nesta semana, veremos como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus e obedecer-lhes, crescia na caminhada com o Senhor. Em outras palavras, nós vamos extrair algumas lições da vida de Moisés dentro do seu relacionamento com Deus. E dessa forma, nós vamos buscar extrair e trazer para a nossa vida aspectos positivos da vida desse grande homem que viveu há muito tempo atrás, mas que até hoje tem muito a nos ensinar. Tá certo? Papai do céu, continue nos conduzindo para momentos de estudo como esse e que a gente possa assim comparecer no dia seguinte para ter o nosso estudo guiado, a nossa lição da Escola Sabatina. Eu vou estar aqui te esperando, então não falta. Vamos juntos ter o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.